Graça e paz, eu sou o apóstolo Wellington e estou aqui para mais uma reflexão. E essa reflexão eu quero denominar como Renovando a Mente. Por que renovando a mente? Porque nós vamos falar um pouco sobre o novo pacto, nós vamos falar da nova aliança. Você sabia que nós precisamos começar a compreender de fato quem é o Cristo? A gente se pauta muito em obras, nós nos pautamos muito em atos proféticos, nos pautamos muito em jejum, nos pautamos muito em subida a montes, em coisas do tipo. Falamos tanto de eventos, falamos tanto de adoração profética, falamos de tudo, de tudo, de tudo. Não sei se você reparou isso, nós falamos de tudo, mas de fato nós não damos a atenção devida ao que de fato temos que falar, que é do Cristo. O apóstolo Paulo fala que ele foi tomado e foi ao terceiro céu, e ele não sabe se em carne ou se em espírito, mas ele foi e ele recebeu a revelação do novo pacto. E ele começa a traçar um padrão diferente do velho pacto. Ele começa a trazer uma revelação de superiores promessas. E ele começa a nos mostrar um caminho a ser seguido, um caminho aonde nós somos aperfeiçoados em Cristo, aonde já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu começo a entender que nós temos que começar a trafegar por um novo e vivo caminho. Mas nós começamos a praticar tantas coisas hoje dentro da igreja, e tudo é profético, tudo é por revelação, tudo é profético, tudo é místico, e nós queremos isso. As pessoas elas estão muito presas às coisas místicas, e na verdade nada mais é místico. A Bíblia diz que o mistério que esteve oculto foi revelado, Cristo em nós, esperança de glória. Quando nós começamos a compreender quem é Jesus, quem é o Cristo, nós começamos a desmistificar tudo. E começamos a compreender que o reino é tão simples para aqueles que vivem o reino. A Bíblia diz em Lucas, Lucas 11, se eu não me engano, que o reino de Deus está em vós. Quando nós entendemos que o reino está em nós, nós começamos a manifestar o reino. Não pedimos mais o reino, mas nós começamos a fluir o reino. Mas nós começamos a ser pessoas tão mesquinhas, querendo receber algo, e esquecemos que já temos aquilo que queremos receber. Entenda algo, querido. O Cristo habita em você. E uma vez que ele habita em você, você já tem todas as coisas. E tudo lhe é possível. A Bíblia diz assim, em Hebreus 8, no versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Presta atenção. A nossa fé ela não pode ser pautada mais em obras. Os judeus, eles pautam a sua fé em obras, jejuns, práticas de cânticos, festas que eles praticam, coisas do tipo. E eles praticam a sua vida toda em cima disso e se respaldam nisso. Quando a Bíblia diz que o justo vive por fé. A nossa fé é pautada no Cristo. Quando Jesus vai à cruz do Calvário e diz está consumado, toda obra vem para a sua carne. Jesus, na sua carne, ele era o véu. Então, o que acontece? Quando ele diz está consumado, o véu é rasgado. Então, hoje nós temos livre acesso ao Pai. E termos livre acesso ao Pai, nós começamos a entender que nós precisamos ter o Cristo revelado em nós. Que quando Cristo está revelado em nós, tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz assim, em Romanos 10, no versículo 4, o fim da lei é Cristo. Então a lei se cumpriu em Cristo. Então nós não precisamos estar pautado em obras, mas sim em princípios que o Cristo estabeleceu. E esses princípios estabelecem o reino sobre a nossa vida. E nós começamos a viver o sobrenatural. Por quê? Porque o sobrenatural se manifesta na vida daqueles que vivem o princípio do reino. E aí nós vemos isso aqui em Colossenses. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui.
Colossenses 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aí mais embaixo diz assim, olha: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrária. E ele a removeu, tá? Revogando na cruz. Olha isso. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração da lua nova, dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haviam de vir. A realidade, porém, encontra em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e que aquilo impeçam vocês de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e a sua mente carnal a forma e a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido ao cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Mas manuseiem, não provei, não toquei, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, como a sua pretensa religiosidade, falsa humanidade e humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que não é por obra. A Bíblia está falando que tudo se cumpre em Cristo. Cristo é a base para que a gente possa viver uma vida de liberdade. A liberdade que nós precisamos hoje está em Cristo Jesus. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a galgar um nível maior. Quando Cristo vai à cruz, ele vai à cruz para cumprir essas obras, para cumprir aquilo que nos prendia. E hoje nós somos livres nele para viver um novo tempo, não um tempo de obras, não um tempo de regras, mas um tempo de liberdade, uma adoração genuína que parte de corações quebrantados, de um entendimento de liberdade. Somos livres para adorá-lo da maneira em que ele tem que ser adorado, não por obrigação de regras, mas adorá-lo porque eu o amo. A nossa adoração parte de um coração quebrantado, não por um coração que está preso a regras. Então, quando a gente começa a entender isso, a nossa adoração passa a ser de um coração livre. Hoje nós somos livres em Cristo. E essa liberdade, ela acontece porque o Cristo habita em nós. Nós temos o Cristo em nós. Ele é a esperança da glória. A glória do Pai está em nós, o Cristo. E quando você entende isso, a sua mente ela passa a ser renovada. Ela não está padronizada no mundo, não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas renoveis o vosso entendimento para que possais experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos experimentar sim o que é bom, perfeito e agradável, ou seja, o reino. Ele é bom, perfeito e agradável. Por quê? Porque habita em nós o Cristo. E quando a gente entende isso, a nossa vida ela é renovada. O nosso entendimento é renovado porque nós somos livres nele. Não vivemos por regras, não vivemos por ideologia e nem por prática, mas por uma liberdade que foi gerada na cruz do Calvário. Amém?